Oi, gente, bom dia. Espero que vocês estejam muito bem. Estou aqui tomando meu cafezinho que eu amo, me preparando para atender uma cliente muito especial na análise de coloração pessoal hoje. E aí, claro, né, fazendo as minhas orações, minhas reflexões, eu resolvi então trazer para vocês um pouquinho hoje do que é essa coloração pessoal, análise da coloração pessoal, e aí fazer uma relação com a nossa vida interior, né? A gente fica sempre tão preocupado com o nosso exterior, mas a gente não se preocupa muitas vezes com o nosso interior e a gente precisa investir lá dentro, porque isso então vai transbordar e aí o seu exterior sempre vai ser maravilhoso, sempre. Você vai sempre estar feliz com quem você é de verdade. Mas isso demanda um tempo de reflexão, um tempo de escolha, um tempo de pensar mesmo na sua vida, sobre quem você é, sobre o que você quer para a sua vida. Bom, então vamos lá. Eu estou aqui toda separando o material e aí separando as minhas cartelas, não só as cartelas, os tecidos também, né? Essa aqui então é uma cartela de cores. No caso, então, é a minha cartela, Inverno Vivo. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, sobre essa cartela de cores, essa coloração pessoal e fazer uma relação com a nossa vida espiritual. E aí você já, em algum momento da sua vida, você já parou para pensar, já percebeu que uma cor, ela pode mudar a sua aparência e às vezes até o seu estado de espírito, né? Porque às vezes você está tão para baixo, aí você coloca uma cor, parece que ela traz uma luz, alguma coisa legal, desperta alguma coisa boa em você, e aí muda esse cenário que parecia sombrio, muda de uma hora para outra, né? Você já percebeu também que às vezes você está com uma roupa muito simples, você está muito básica, mas muito básica mesmo. Uma calça jeans, por exemplo, e uma camisetinha. E alguém chega para você e fala assim, nossa, como você tá bonita, nossa, não sei, algo diferente em você. E você tá tão básica, tá tão simples, que você fala, nossa, não entendo. Ou algumas vezes você tá assim com uma roupa mais, você tá mais produzida, colocou uma roupa mais bonita, né, mais elaborada. Aí uma pessoa chega para você e fala assim, nossa, que roupa linda, que vestido lindo, que blusa linda que você tá. Né? A pessoa não fala, nossa, como você tá bonita. Ela olha para sua roupa, para sua blusa, calça, para a peça que você tá vestida e que certamente destacou. Bom, a gente muitas vezes não tem conhecimento de quais cores ressaltam a nossa beleza, né? E assim a gente vai vestindo o que a gente gosta. E algumas vezes dá muito certo e outras vezes não dá muito certo, porque a cor não combinou com você. Ela te fechou, por exemplo, apareceu algumas imperfeições, coisas que às vezes a gente quer esconder, uma olheira, sei lá. E aí ela destacou, porque essa cor não te favoreceu. Bom, então na análise da coloração pessoal, nós descobrimos quais tons harmonizam com aquilo que já existe em nós. Então, a proposta da coloração nunca foi mudar os nossos traços, mas sim valorizá-los. Nós não precisamos de outra pele, a gente não precisa de outro cabelo, a gente não precisa de um olhar diferente para sermos bonitas. A gente precisa apenas enxergar nossa própria beleza e destacar o que nos favorece. Basicamente é isso. Todas as pessoas já são muito bonitas, com as suas diferenças. Nós podemos valorizar o que nós temos de bonito, de que a gente gosta, ou a gente também pode destacar de uma forma negativa. E esse então é o papel da coloração pessoal. Mas existe uma lição muito mais profunda nisso tudo. Muito mais profunda. Está bem escondidinha e talvez você não saiba, porque a verdadeira transformação não acontece quando nós descobrimos a nossa cartela de cores, mas quando nós descobrimos a nossa identidade
em Cristo. E isso faz total diferença na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa, homens e mulheres. Bom, o que eu quero falar com vocês hoje, já falei mais ou menos sobre a coloração, o que eu quero falar agora é sobre a beleza de ser quem Deus criou. Ser a Luciane, ser você. E tem um versículo que eu quero começar, que está em Salmo 139, 14, que diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Então olha isso, eu te louvo, meu Senhor, porque me fizeste de um modo muito especial e admirável. Olha isso, glória a Deus por isso. O Senhor nos fez perfeitas, do jeito que somos, né? Temos muitas diferenças, mas isso é maravilhoso, né? Porque vou falar um pouquinho mais ali na frente sobre isso. E a gente precisa realmente louvar ao nosso Senhor, porque nos fez de formas tão diferentes. Bom, vestindo então a roupa certa e fugindo das falsificações. Vivemos em uma época, e você sabe muito bem disso, que nos pressiona a mudar o tempo todo. É só a gente abrir a rede social, graças a Deus eu estou distante disso, mas é só a gente abrir a rede social que a gente começa a enlouquecer, né? Nós somos constantemente comparadas, medidas e incentivadas a perseguir padrões de beleza que nunca foram pensados para nós. Então, uma hora você tem que ter uma boca grande, outra hora você tem que ter uma boca pequena, outra hora a boca é larga, a moda é a boca larga, depois é a boca pequena, aí depois é ter os seios volumosos, depois é seios pequenos, depois as pernas não sei como, depois é muito magra, depois é mais cheinha. Então a gente fica enlouquecida nessa rede social tentando se colocar dentro de um padrão que não foi feito para nós. Né? E a gente nunca vai estar satisfeita com isso. Para um pouquinho e pense comigo. Você já tentou entrar em um vestido que simplesmente não cabia em você? Sabe, um vestido que você viu numa amiga, você fala, ai, queria tanto usar aquele vestido, ai, vou pedir emprestado para ela. E aí você vai, tenta colocar aquele vestido e ele não fica bom em você. Não fica. Você se sente desconfortável, sufocada muitas vezes. E muito pior que isso, a gente se sente inadequada. Mas olha só, na verdade, o problema nunca foi o nosso corpo, mas a roupa que tentamos forçar, tentamos colocar. Então, o problema não está no nosso corpo, está em querer ter o corpo que uma outra pessoa tem. E aí, às vezes, a gente faz qualquer negócio para isso. Olha os índices agora, e a gente tem visto isso diariamente nos jornais, de pessoas que estão morrendo por conta de procedimentos estéticos em lugares inadequados também. Né? Então, as pessoas querem a qualquer custo ficarem tão bonitas, tão diferentes, e escolhem lugares errados e perdem suas vidas. Não que você não possa fazer um procedimento, não estou dizendo isso, mas às vezes você só precisa pensar, há necessidade de fazer esse procedimento ou eu estou querendo ser uma pessoa que eu não sou? Me transformar numa pessoa que eu não sou? Será que não é mais bonito a gente tentar, pelo menos, olhar para a gente e descobrir o que eu tenho de tão maravilhoso, de tão diferente, que eu posso valorizar ainda mais? Bom, fique e pense um pouquinho sobre isso. Quero fazer uma pergunta para vocês, eu queria que vocês fossem profundamente honestas. Você já comprou alguma coisa? Um acessório, uma roupa, qualquer coisa, que sabia não ser original? Sabe aquelas coisas? Você vê uma bolsa com uma famosa e você acha aquela bolsa maravilhosa, mas a gente tem condições de comprar uma bolsa, e também é um absurdo você gastar 20, 30, 40, 100 mil e muito mais numa bolsa. Aí você vai lá na 25 de março, em qualquer outro lugar, e você encontra uma réplica. E você fala, puxa, vou comprar essa bolsa. Eu já comprei tantas coisas assim também, e também não me importo. A única coisa que me importa, na verdade, e que me deixa profundamente chateada é que, no fundo, nós sabemos que é uma réplica. A gente não está enganando a nós mesmas e nem as pessoas que conhecem isso. Até aí,
a gente também não tem que se importar com as pessoas. Mas a gente sabe que no fundo, aquilo não é original. É o primeiro ponto. Segunda coisa, uma coisa que não é original tende a se desgastar muito mais rápido do que uma original. Então, a bolsa, por exemplo, ela craquela, ela descasca, acontece um monte de coisa com a bolsa. E aí você fala, poxa, eu investi nisso e aí acabou que não deu certo, né? Bom, olha só isso. Por mais que de longe essa peça pareça igual, por dentro, como eu disse, nós sabemos que não é original. A durabilidade não é a mesma e com o tempo, então, ela se desgasta, como eu disse para vocês. Tentar, então, viver da aprovação dos outros ou copiando o padrão alheio é exatamente assim. É viver como uma réplica. A aparência pode até enganar por um tempo, mas por dentro nos desgasta e perde o valor. Não adianta a gente querer ser a cópia de uma outra pessoa. Não adianta. Nós vamos ficar profundamente desgastadas, porque nós não somos iguais. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Deus não trabalha com cópias. A boa notícia é que Deus não faz réplicas, minhas amigas. Ele só cria originais. Ele só cria uma mulher única, original. Não tem uma réplica, não tem nenhuma igual a outra. Por mais que se pareça, nunca será igual. Ele planejou cada mulher de maneira única. Há diferentes tons de pele, formatos, personalidades, histórias, dons e nuances. Aquilo que nos diferencia não é um defeito. Sabia disso? Não é um defeito a ser corrigido ou escondido, mas sim a marca autoral do nosso Criador. Queridas, Deus não errou na sua paleta de cores, no seu tipo de cabelo ou no seu temperamento. Você não precisa passar a sua vida tentando vestir a identidade de uma outra mulher. Você pode admirar qualquer outra mulher. E eu acho maravilhoso quando uma mulher tem a coragem de olhar para a outra com admiração. Porque é tão bonito você ver a beleza do outro e você admirar isso. E você muitas vezes falar, nossa, como você é bonita, nossa, seu cabelo é tão bonito, mas de forma verdadeira, não desejando ter e ser como aquela pessoa. Quando nós entendemos quem somos em Cristo, preste atenção, paramos de buscar aprovação na opinião das outras pessoas. Enxergamos o nosso real valor. E isso é uma coisa muito importante para falar para vocês. Somos dignas, honradas e preciosas, não por por nos ajustarmos a um padrão, mas por pertencermos a Deus. Olha isso, o nosso valor não está aqui, não está. Nosso valor está por nós pertencermos a Deus, ao nosso Criador, que nos fez de forma tão diferentes. Olha que coisa maravilhosa. Então eu queria perguntar também para você, onde está o seu verdadeiro valor? A coloração pessoal, que é isso aqui que eu falei, né, a minha cartela de cores, os tecidos que se ajustam melhor, nos deixam mais bonitas, valorizam a nossa beleza, né? Ela é só uma ferramenta para iluminar o nosso rosto, para destacar, né, a nossa beleza. Mas, no fundo, é a palavra de Deus que ilumina a nossa alma, ensinando quem realmente somos. Somos honradas, dignas, preciosas para o Senhor. Fomos feitas de uma forma assombrosamente, de forma assombrosa, de forma admirável, espetacular. Isso já é motivo para a gente louvar e agradecer ao nosso Deus. Então, minhas queridas, que nós possamos cuidar da nossa imagem sem fazer da aparência o nosso ídolo ou a nossa identidade. Que possamos celebrar a beleza de outras mulheres sem diminuir a nossa. Importante isso.
Celebre a beleza da outra, mas saiba que você é bonita. Reconheça a sua beleza, valorize quem você é. E que, ao se olhar no espelho, antes de apontar o que você gostaria de mudar, que você possa reconhecer a mulher incrível, maravilhosa, que Deus desenhou com propósito. Isso é o mais importante de tudo. Você existe para um propósito. Deus tem algo para a sua vida do jeito que você é. Deus não desperdiça a sua criação. Deus não desperdiça nada, nem sequer o nosso sofrimento, a nossa dor. Portanto, há um propósito para você ser essa mulher que você é. Você não precisa se tornar uma outra pessoa para ser bela. Você precisa apenas aprender a enxergar com os olhos da graça a beleza de quem Deus criou e a segurança de quem pertence a Cristo. Então, para você refletir, eu vou deixar 3 perguntinhas e eu espero que você pense sobre isso durante toda essa semana e que faça sentido na sua vida, certo? Então, para você refletir, tenho valorizado o tom único que Deus colocou em mim ou estou tentando constantemente caber no molde dos outros? 2. Minha identidade está firmada no que o espelho reflete ou em quem eu sou em Cristo? Consigo celebrar a beleza e o brilho de outras mulheres sem anular o meu próprio? Pense nisso. Eu quero deixar a última coisa aqui para vocês antes de eu fazer uma oração. Lá no começo, eu disse assim, às vezes a gente está com uma roupa muito simples e a pessoa fala, nossa, como você está bonita, você está com algo assim, não sei, uma luz tão diferente, né? E às vezes a gente coloca uma roupa muito chique, muito produzida e a pessoa olha pra gente e fala, nossa, como seu vestido tá lindo, como sua roupa tá linda. Lembra? Eu falei lá no início. Eu quero voltar então a encerrar com isso. Uma coisa é a pessoa olhar para você e falar, nossa, como você tá bonita. E a outra coisa é, nossa, como a sua roupa é bonita. Então, eu acho que a gente pode pensar um pouquinho sobre isso. Quando a gente está bem com a gente mesmo, quando a gente está lá dentro, nosso interior preenchido com a nossa verdadeira identidade, quando a gente sabe que a gente nasceu para um propósito, quando a gente sabe que Deus pensou em mim quando me fez, eu não sou um acidente, eu fui pensada. Quando eu tenho essa certeza que eu sou única e que o Senhor me ama exatamente como eu sou e que eu me amo também, eu posso colocar a roupa que for, que eu sempre vou estar bem e eu sempre vou mostrar para o outro, mesmo que eu nem pense sobre isso, algo que está dentro de mim, a minha beleza, lá dentro eu estou preenchida por Cristo. Agora, quando isso não acontece, a minha roupa sempre vai ser mais bonita. As pessoas vão continuar falando da roupa que você comprou e não de quem você é. Então pense nisso. Pense nisso todos os dias, porque se você continuar investindo nas suas roupas e no seu exterior, você vai ficar com um guarda-roupa lotado de roupas que você não vai usar e você vai olhar para ele sempre e pensar assim, nossa, eu não tenho roupa. E para todos os lugares que você for, você vai precisar comprar alguma coisa diferente para se destacar. Mas se você souber reconhecer a sua beleza, não importa onde você for e não importa o que você estiver vestida, você sempre vai representar Cristo. Você sempre vai ser uma mulher diferente, porque você se considera digna, honrada, preciosa. Olha que lindo isso. Bom, quero encerrar então com uma oração e eu espero que toque o seu coração. Senhor, ensina-me a enxergar a mim mesma através dos teus olhos. Livra-me da comparação e da necessidade de corresponder a padrões deste mundo. Ajuda-me a valorizar as características que tu colocaste em mim e a compreender que minhas diferenças fazem parte da tua maravilhosa criação.
que a minha verdadeira identidade seja firmada em Cristo e que ao olhar para mim eu reconheça não apenas uma mulher bonita, mas uma mulher criada, amada, digna e preciosa diante de ti. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.